As pessoas têm me perguntado, vou recomeçar aqui porque meu som estava apagado, agora vamos lá de novo. Faz parte, isso é comunicação também, né? Mas vamos lá. As pessoas têm me perguntado o que é o Clube do Comunicador Notável. Notável, o que é notável? É esplêndido, é memorável, é para cima, é motivado, é cheio de conteúdo, é um imã que as pessoas querem se aproximar. Então, no momento que você entra na página da Comunicação Global Produções e ali você entra na comunidade, você se torna um comunicador notável. Agora, detalhe, como você pega o WhatsApp, que está ali na página, e entra em contato diretamente comigo aqui em Porto Alegre, e não é membro, você não receberá de presente o audiobook do livro de Comunicação Global, Desenvolvimento Interpessoal e Locução. Já tentaram fazer isso e são bloqueados. Então, no momento que você quiser se tornar um comunicador notável, você receberá todo o conteúdo que nós temos. Na semana passada, nós entrevistamos Nelson Furlaneto, bicampeão mundial de vendas. Cheio de conteúdo. Quem acompanhou se deliciou. Cheio de técnicas. E hoje, nós estaremos trazendo uma fonoaudióloga. Por que eu estou seguindo essa linha nos programas de terça-feira? Porque faz parte do livro. Agora, nós escolhemos sempre, e eu sempre digo isso, o melhor para você. Então, por ser o melhor para você, é que nós trouxemos Gisele Stumpf. Quem é ela? É uma jovem cheia de conteúdo, fantástica, vocês vão adorar, uma simpatia, fonoaudióloga, especialista em voz, vou ter que me cuidar, hein? Mestrado em fonoaudiologia profissional, pós-graduada em motricidade orofacial. Ela é instrutora em técnicas vocais e comunicação oral no Senac do Rio, nos cursos de locução e oratória, responsável pela atividade complementar oratória jurídica no curso de Direito da Faculdade Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ela trabalha com treinamento e atendimento em voz, fala e comunicação oral. Querem mais? Vou ter que me cuidar hoje, gente. Mas você que é notável, vá aproveitando, porque isso já faz parte do novo Masterclass Comunicador de Sucesso que eu vou lançar. Vai ser um curso em 4 módulos que você vai adorar. Mas agora, nesse momento, eu não quero me demorar mais, porque já fiquei apaixonado por conhecê-la em 2 dias só, pela quantidade de conteúdos. Eu chamo essa grande profissional, simpática, Gisele Stumpf. Por favor, seja bem-vinda. Olá, Henrique. Obrigada. Boa noite a todos os que estão presentes e aqueles que vão nos acompanhar depois desse nosso bate-papo super rico aqui e para as suas plataformas, né? Gisele, como vai? Tudo bem, tranquilo, boa noite. Você está bem? Maravilhosamente bem sempre. O pessoal da minha equipe disse para mim assim, Henrique tem que chamar ela doutora Gisele. Eu, em momento algum, vou tirar todo o seu conteúdo. Mas quando eu a chamo de Gisele, é bem mais jovem que eu, faz com que eu me sinta mais à vontade. Ok? Fique à vontade. Obrigado, amada. Gisele, você realmente tem muito conteúdo e, como eu disse a recém, eu vou ter que me cuidar para falar contigo hoje, mas vamos lá. O que a fonoaudiologia pode fazer por nós? Por quê? Porque quando eu coloquei no livro, tá, uma das grandes preocupações minhas foi, na terceira parte do livro, deixar esclarecido para as pessoas por que eu coloquei PNL, coach, fonoaudiologia, motivação, porque tudo isso foram as bases do livro. E eu acredito que a fonoaudiologia é uma das principais no contexto geral da comunicação. E Papai do Céu me abençoou com uma pessoa cheia de conteúdo como você. Então, por favor, diz para mim, o que a fonoaudiologia pode fazer por nós?
Olha, antes da gente entrar de maneira específica na comunicação, eu vou falar da profissão no seu âmbito de habilitação, reabilitação e etc. Então, assim, a fonoaudiologia, se a gente for procurar pela parte da explicação ética realmente lá da Constituição que forma nós, profissionais, vai dizer o quê? O fonoaudiólogo é o profissional habilitado na habilitação, reabilitação, prevenção e também no aprimoramento da comunicação humana. Mas como assim? É tudo da comunicação humana. Porque a gente acha que comunicação humana é só abrir a boca e falar bom dia e o outro entender. Na verdade, tem muita coisa por trás dessa simples ação de abrir a boca e simplesmente fazer um cumprimento, não é? Então a gente tem a questão da voz propriamente dita, você tem a questão da audição, que é uma outra área de especialidade. Então, a audição não só do que eu consigo captar do som em decibel, ou seja, se passa um avião é um barulho, se passa uma moto é outro barulho, se alguém conversando comigo é um barulho, ou seja, são volumes, digamos assim, são intensidades, são características diferentes. E é também o déficit nessa audição que vai também comprometer a minha inteligibilidade, a minha linguagem, a minha capacidade até de organizar essas minhas informações. A parte da linguagem, o que seria isso? A escrita e a leitura, que normalmente que as pessoas associam mais. A fono, ela trata a criança que não está conseguindo pronunciar corretamente as palavras ou que está trocando as coisas também na escrita. Mas até problemas de cálculo, o fonoaudiólogo tem estratégias específicas, neurologicamente falando, inclusive, para auxiliar essa pessoa. Por quê? A linguagem ela é a nossa habilidade de captar a informação, decodificar a informação, organizar e armazenar e depois elaborar para poder executar. Então, não é um processo simples de entra e sai. Tem muitas etapas por aí, tá? E também em outras funções que são primordiais, que é a respiração, que é uma função vital, a mastigação e a deglutição. Por que eu estou falando isso? Porque essas também são as principais que a gente acaba tendo que tratar em crianças, em adultos e em idosos. Vou dar um exemplo, um bebê que acabou de nascer e a mãe liga para uma fonoaudióloga que é especialista na área de amamentação. Exatamente, o fonoaudiólogo também ajuda essa mãe a amamentar e até entender por que está tendo dificuldade ali. De repente é um frênulo no lábio, na língua, para onde que eu mando essa criança? Como é que a gente resolve isso? Tem que realmente fazer o tal do pique na língua? Tem outras manobras que essa mãe pode fazer para favorecer a sucção dessa criança, que é uma função super importante no início de vida? E aí tem, de repente, na fase já, a gente for para pensar da aquisição da linguagem, a criança está trocando a letra. Alguém deve ter uma vizinhança, uma família, uma criança que demorou a falar ou que tem trocado a letra, como o famoso Cebolinha. As pessoas associam muito a fonoaudiologia, meu primo, meu sobrinho, alguém, não é? Alguém sempre tem isso na família. E não é só isso, mas é isso também. E aí a gente vai pensar o seguinte, poxa, essa criança está trocando por quê? É uma alteração fonológica ou fonética? Uau, o que é isso? Então, essa criança está com uma dificuldade nessa linguagem elaborar e dar o significado ao significante, que parece um palavrão para a gente, mas é fazer sentido aquilo que ela está dizendo, ou ela só não consegue fazer aquele ajuste dentro da boca para aquela letra sair. Então, é o fonoaudiólogo que vai ver tudo isso. Na fase adulta, a gente tem os comprometimentos principalmente em decorrência de questões neurológicas ou pela própria senescência, que é um envelhecimento natural. E aí a gente vai perdendo função na musculatura do corpo e também de boca, de laringe, de pulmão e etc. Então, são pessoas que, de repente, têm Alzheimer, Parkinson, ou porque só não estão exercitando adequadamente e aí começa a ter dificuldade para mastigar, começa a ter dificuldade para engolir, começa a engasgar muito, dificuldade, às vezes, para coordenar a respiração enquanto fala, e o fonoaudiólogo vai atuar em todas essas áreas. Então, se a gente for para pensar, onde tiver um ser humano, provavelmente, em algum momento da sua vida, o fonoaudiólogo vai fazer falta para você. E aqui no meu contexto principal, que é na comunicação humana, que seria a questão do aprimoramento da comunicação, essa colaboração, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. Não, eu acho muito interessante a fonoaudiologia, e vou lhe dizer por quê. Quando eu fiz as minhas... porque, na verdade, o meu livro ele é um compilado, né, com 40 referências em cima de tudo na área de comunicação.
E no capítulo que eu falo de fonoaudiologia, eu achei muito interessante que a fonoaudiologia, no início, ela se chamava logopedia. E foi uma força muito grande que vocês profissionais fizeram para que ela se tornasse uma profissão, porque ela não era levada em conta. Né? Porque era um compilado também de profissões. Então, era aquele educador, era o professor, era a enfermeira, porque vamos dar um exemplo mais extremo. Uma criança que tem paralisia cerebral, que tem um movimento limitado do corpo, que tem enrijecimento, não consegue fechar a boca, não consegue controlar os movimentos do corpo. Essa criança não fala, como essa criança vai mastigar, como essa criança vai engolir um alimento, vai conter a saliva dentro da boca. Então, quem estava ao redor dessa criança? Era o enfermeiro, era a mãe, era o cuidador, e as preocupações vinham, como normalizar, não normalizar, mas como organizar da melhor maneira esse corpo, essa estrutura, como favorecer algum tipo de comunicação, de linguagem, mesmo que fosse de maneira alternativa, de que maneira que a gente pode desenvolver estratégias que vão facilitar essa criança a se alimentar, para que ela tenha alguma qualidade de vida. Então, surgiu justamente dessa junção toda. É por isso que a gente fala que, principalmente em cima das principais funções, que são mastigação, deglutição, respiração e a comunicação. Eu agora estou curioso. E eu vou fazer uma pergunta pessoal. O meu terceiro filho, o Calvin, ele é uma pergunta pessoal, mas provavelmente muitas mulheres que possam estar aqui já passaram por isso. O Calvin, ele mordia muito o bico do seio da minha esposa, tá? Da minha ex-esposa, mas ao ponto de sangrar, né? E eu dizia para ela, não, peraí só um pouquinho, tu tá dando de mamar pro Calvin e tu tá chorando e o seio tá com sangue, né? E aí a gente foi trabalhando o Calvin, né? Porque o Calvin já nasceu a milhão, não sei a quem ele puxou, mas ele já nasceu a milhão. E aí a gente foi começando. Nós pegamos o Calvin, eu comprei uma outra casa, né? Onde era mais tranquilo, pegava o sol, tinha a varanda, e ele foi se acalmando, né? Mas por que isso da criança morder tanto o bico, sabe, ao ponto de fazer a mulher? Vamos lá, você lembra a idade mais aproximada? Bebê, nascendo. Sim. Então, provavelmente ele tinha dificuldade na amamentação por conta de algum frênulo do lábio ou da língua. O que é essa pele, que se a gente puxar o lábio assim para cima, sim, tem uma pele em cima. Ela poderia estar aumentada quando o bebê, e isso dificulta o movimento de ordenha, que é exatamente a ideia de ordenha que a criança faz, e essa pele, ela vai ferir o bico. E aí a criança, muitas vezes, na tentativa de ser mais eficiente na sucção, ela erra na força, na dosagem, que deveria ser algo harmônico, e não vou dizer sem dor totalmente, porque no início há dor, sim, porque o peito ainda está muito enrijecido, tem muito leite, então por isso que há manobras para favorecer esse momento, até que o seio se habitue. Por exemplo, a minha filha hoje tem 1 ano e 4 meses, ela ainda se amamenta ao seio, não tenho mais nenhum tipo de desconforto, algo que eu tive no início, e uma colega minha de profissão veio para fazer a avaliação do teste da linguinha. Então, assim, teste da linguinha e teste da audição são realizados por fonoaudiólogos ainda na maternidade, antes da mãe e da criança terem alta. Justamente para favorecer a questão da amamentação. Eu lhe digo mais, é super importante isso, porque esse movimento de sucção ao seio vai favorecer, vai ajudar o crescimento mais harmônico de ossos e músculos, principalmente da cabeça, que vai ajudar em questão de linguagem, pronúncia, fala, e essas funções que eu acabei de falar. Você, notável, que está aí, aproveite para perguntar, porque vocês já viram que a doutora Gisele, meu Deus, eu fui até o Calvin há 21 anos atrás, quando eu me lembrei da situação. Gente, perguntem, aproveitem que ela está aí. Lembram do Nelson Furlanete semana passada? Então aproveitem e perguntem também. Agora, sendo uma profissão tão ampla, como você está me dizendo, o que te levou a cursar a fonoaudiologia? Qual a tua especialidade? Me fala um pouco da Gisele. Como é que ela chegou nisso?
senta que lá vem história, que vocês gostam de assunto, a gente também gosta, e foi um dos motivos que me levou para a fonoaudiologia. Eu sempre fui uma criança extremamente tímida e envergonhada. Extremamente a ponto de ter todas as reações fisiológicas que os meus clientes e pacientes me relatam na hora que eles vêm me procurar. Então, assim, é frio na barriga, né? Confusão mental, era secura na boca, era uma sensação de que eu ia explodir porque meu rosto ficava completamente vermelho. Então, eu sempre fui muito, muito, muito envergonhada. E eu lembro que na época da adolescência, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para parar com isso, porque como é que eu vou viver? E a minha mãe pegou e falou, vamos fazer um curso de teatro. Foi tudo que eu não quero me expor. Eu costumo brincar o seguinte, se você tem muito medo de exposição, vai fazer um curso livre de teatro. Eu não sou atriz, eu não fiz curso profissionalizante, mas em toda a cidade tem algum curso, que seja da igreja, de alguma igreja, de um Senai, um Senac da vida, um curso livre de interpretação que seja. E ali eu aprendi a ser ridícula, a passar vergonha, a me expor e rir junto com as pessoas, por incrível que pareça, porque era tão vergonhoso, era tão tosco. Eu disse, gente, ou eu vou morrer agora, ou eu acabo de me libertar. Então, trabalhar com um corpo diante de outras pessoas que estavam ali no mesmo barco, e cada um com um objetivo completamente diferente um do outro, foi o início desse, digamos assim, desse caminho para uma boa comunicação. E aí, por conta dessa timidez, por incrível que pareça, eu era uma pessoa meio ranzinza, era meio fechada, porque eu não queria contato com as pessoas, eu não queria que as pessoas viessem até mim. Claro. Apesar de sempre gostar muito sobre as questões, de conversar sobre as questões da vida, sobre as emoções, por que as pessoas se comportam assim. E eu até pensei em fazer cursar, né, psicologia. E aí, lá pelos meus 19 anos, eu conheci o meu atual marido, que ele é, assim, o bom humor em pessoa. Eu vejo a pessoa completamente retraída. Traz ele. Então, ele é fisioterapeuta. E conheci uma pessoa que era o bom humor, sabe? E ali eu aprendi porque tinham coisas que eu era tão emburrada que qualquer coisinha que acontecia eu ficava meio assim. Ele vai ficar de cara fechada que eu vou lá continuar dançando na pista. Era tão prático para ele falar as coisas e comunicar e informar as coisas. Eu falei, gente, espera aí, que mundo que eu estou vivendo? E aí, nesse meio tempo, com o curso de interpretação e pelo trabalho que a gente executava na época, eu fui percebendo que eu tinha que dosar melhor isso. E tinham muitas questões associadas mais à minha dinâmica familiar. E daí eu cheguei na época de fazer a faculdade, ele falou, por que você não faz fisioterapia? Já iniciei aqui, fica mais prático, já tem os livros. E quando eu fui ver, gente, tinha parte da anatomia, que são com cadáveres preparados para ocorrer. Eu falei, olha, aí já a exposição demais da figura humana, eu não dou conta disso, mexer com osso, com etc. Mal sabia eu que na hora que eu fui procurar o que tinha na faculdade, para ver se eu me encantava por alguma coisa, que até então eu pensava em psicologia, mas na faculdade não tinha. E aí tinha um negócio chamado fonoaudiologia, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui lendo o que tinha nessa fonoaudiologia, o que ela fazia. E aí tinha algumas disciplinas que eram assim, psicologia da criança excepcional, psicologia no atendimento, psicologia... Aí tinha tanta psicologia que eu falei assim, ai, coisa interessante, eu acho que eu gostei dessa profissão, porque tinha psicologia, ia lidar com o ser humano. E, na verdade... não tinha que dissecar corpo nenhum. Então, tinha. Depois é que eu descobri... Porque a gente tinha que ver a estrutura de cabeça, pescoço e tronco, porque a gente trabalha com as funções do quê? Respiração, deglutição e mastigação. E só que eu já estava lá dentro, então não tinha como fugir. E aí, dentro da faculdade, ainda sem saber exatamente o que eu ia fazer, a gente foi tendo, a partir da metade da faculdade, imagino que seja o quarto período, a gente foi tendo as disciplinas mais específicas, e aí surge na minha frente um professor, que é o professor Domingos Sávio, da área de voz, e ele veio, o ambiente inicial dele era da área de canto e de teatro, pensa.
Eu que já Sim. tinha feito teatro, tudo que ele falava para mim fazia sentido, e ele falava com tanto prazer. Olha a importância aí da boa comunicação, da oratória, das estratégias, né, de você conseguir transferir para esses elementos não verbais a tua paixão por aquilo que você está falando, porque foi por conta disso que eu me apaixonei pela especialidade da voz. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero melhorar isso e eu quero ajudar outras pessoas a melhorarem isso também. Então, aí a partir dali, eu lembro que antes de terminar a faculdade eu me formei em fevereiro, não em março, só que dia 5 de março eu já estava matriculada no primeiro dia de aula da pós-graduação em voz. E a tua especialidade qual é? Voz. Eu sou especialista em voz. Tu sabe que essa voz que eu tenho hoje, ela não existia. Imagina. Sim. Ela, quando... uma vez eu entrei numa igreja, na igreja messiânica, uma religião oriental, e a maior religião japonesa, e quando eu entro na igreja, a primeira vez, eu escuto uma voz dizendo: boa tarde a todos. Iniciaremos a partir deste momento o culto mensal de... Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Que voz é essa? Estou no céu. Como eu sempre fui metido, e eu sou barítono, né? Eu saí e fui ver onde é que ele estava. Comecei a perguntar de onde é que vem essa voz, onde é que vem essa voz. Comecei a passar pela sala, pela cozinha, me meti atrás do palco, do púlpito, passei direto, nem me dei conta, mas fui atrás da voz. Né? Aí eu conheci Antônio Carlos Bianchini, da Rede Bandeirantes. Né? Aí ele me deu um grande segredo. Henrique, para você ter a voz que eu tenho, você tem que ter duas coisas básicas. Primeiro, me imita. E depois, saiba que a tua voz, ela tem a capacidade de você envolver e ajudar a quem você quiser. E isso inclui impostação, entonação, respiração. Mas isso é coisa que você sabe melhor que eu, nem vou me meter. Mas eu sempre utilizei isso, né? E comerciais que eu já fiz, palestras que eu já dei. A voz, ela é tão importante que, dependendo do público que está ali, a forma com que você entona, né? Se você quer chamar a atenção do teu público, né? Você fala mais alto, você fala mais baixo. Né? É muito interessante isso. E, inclusive, quando você vai ler um texto, a tua respiração... Você já lê ouvindo a voz dentro da mente, né? Para poder Sim. fazer aquele movimento certinho. Sim, é o que eu faço. É muito interessante isso. Eu, antes de gravar, por exemplo, eu gravo vários vídeos motivacionais que estão no canal do YouTube e que eu falo a respeito de superação, desafios, felicidade. E eu, antes de gravar, é muito interessante isso. Eu acho que você tem uma explicação para isso. Eu me escuto, né, e eu escuto eu falar antes de posicionar isso. É interessante isso, né? É um dos princípios do meu trabalho, principalmente no aprimoramento da fala, é a percepção. E aí a gente desenvolve a autopercepção, que é a autoescuta, a autossensibilidade. O que é a autossensibilidade, isso que eu estou falando? É você ouvir a sua própria voz na hora que você está falando. Então, enquanto eu falo agora para você, eu estou procurando me ouvir, porque a gente está, obviamente, que vai ficar registrado, a gente quer dar o melhor da comunicação, passar a informação de uma maneira melhor organizada, mas também com um bom efeito. Então, eu preciso ajustar toda essa mecânica para isso. Então, eu preciso me ouvir, me sentir, perceber que minha respiração está boa, que ela não está chegando no limite para não ficar fazendo isso o tempo todo, porque são os detalhes do não verbal. O que é o não verbal? É o tom de voz, é essa sensação da voz que parece que eu estou muito cansada, de repente é uma mão que fala muito rápido, é tudo que não é palavra. E até a maneira que você fala a palavra é um não verbal também, porque se eu ficar aqui de repente falando com você, mal mexo a boca, só fico mexendo o lábio e a mandíbula não aumenta, o jeito que eu estou falando, apesar de você me entender completamente, o jeito vai afetar. É verdade. Inclusive no Masterclass, agora que eu estou criando, Comunicadores de Sucesso, eu ensino isso, né? Porque as pessoas pensam que ler, inclusive no livro tem como ler o texto, como deve se ler texto. Porque você não pode pegar as vírgulas que estão no texto para você ler. Não. Você tem que interpretar para depois você passar. E muitas vezes tu pega um texto
que ele é 2, 3 fases, e se você já não treina sempre, a tua respiração ela vai, tem uma hora que ela vai acabar. Né? Isso é muito interessante. E uma pergunta, nesse novo cenário mundial agora, como você vê a situação da comunicação, uma vez que nós estamos em isolamento? Então, você sabe que, assim, na minha especialidade em voz, nós da área da voz, a gente tem recebido pacientes pós-Covid com alteração de voz por conta do comprometimento que a doença trouxe para esse sujeito. Então, a gente tem que, nesse caso, é reabilitar realmente, é dar para ele condição novamente de produzir melhor essa voz, coordenar melhor esse ar, e para isso a gente precisa fazer um trabalho, um treinamento muscular de respiração, de fortalecimento do músculo da voz e também da fala, porque da articulação, né, da maneira que eu vou pronunciar as palavras, porque tudo isso colabora para o jeito, né, que a pessoa, o resultado final da fala, e esse sujeito volta a falar com mais eficiência e leva um tempinho até ele falar como falava antes. Então, assim, esse é um ponto para nós, fonoaudiólogos, de maneira específica, no meu caso, especialista em voz. Tem outras pessoas que, por conta de terem sido intubadas, a intubação, na hora que faz, que a gente chama de extubação, que tira o tubo, que passa aqui pelo tubo da frente, né, que é a laringe, também vai afetar. Então, muitas vezes essa pessoa não tem só um problema de voz, o problema de voz passa a ser secundário, ela tem um problema de engolir o alimento. Então, o fonoaudiólogo vai reabilitar essa função da deglutição. E por aí vai, tá? Mas, assim, eu vejo 3 questões principais. Uma delas é usar máscara na rua. Então, assim, eu já passei por uma situação de passar um período, uma manhã toda, uma tarde toda na rua, tendo que resolver questões, e chego em casa como? Parece que eu tô cansada, parece que a garganta aqui, ela andou sozinha todos os quilômetros que eu andei. Por quê? Porque a máscara, ela vai obstruir essa passagem do som. Há uma limitação da movimentação da boca, e tudo isso gera prejuízo para a musculatura da voz. Então, para quem é profissional da voz, quem é profissional? Você. Eu sou, porque eu dou aula, eu falo a tarde toda, eu falo a manhã toda, às vezes eu falo, ou às vezes o dia inteiro. As pessoas que dependem da sua fala para suas vendas, né? Um vendedor, é dono do próprio negócio, ou de repente um advogado que está fazendo a sua sustentação e tem o dia inteiro que entrar em contato com seus clientes, com os colaboradores, com seus superiores, enfim. Quem usa a voz, a fala e depende da sua boca para se comunicar com as pessoas de maneira intensa, nós dizemos que são profissionais da voz, não só os locutores, os cantores, os atores e os dubladores também. Tá? Então, é necessário ter esse cuidado, que a gente pode falar sobre cuidados da voz mais ao final. Qual é a solução? Eu vou dar umas dicas práticas para quem sente isso, assim como eu. Procurar uma máscara que não comprima o seu rosto, sabe? Parece que você não consegue falar, você fica enrijecido. Há máscaras que te dão uma liberdade, que elas têm um pouco mais de tecido dobrado, ou um alcance maior, que seja mais confortável, que você consiga abrir a boca na vertical. Porque na hora que eu faço isso, ó, a voz vem e ela é melhor projetada. Porque se eu quero falar forte, porque eu sei que as pessoas não estão me ouvindo, e eu estou com a boca fechada, isso me machuca. Tá? Então encontre aí uma máscara que cubra aqui até a parte de baixo, mas que tenha espaço, ela tenha tecido, que você consiga abrir a boca e se movimentar, e que não seja a mais grossa, porque não é a mais grossa que vai te proteger mais, ela tem que ser de algodão, ponto. Ou a N95 se você estiver em lugar específico, isso aí é uma outra questão, tá? Então, uma máscara que consiga dar conta desse espaço e da movimentação, e você abra a boca. E a terceira dica é, fale devagar, porque as pessoas estão com dificuldade para entender, até para ouvir, tem muito barulho ao redor, a máscara vai obstruir, então você precisa articular um pouco mais e falar um pouco mais devagar também, para dar tempo de você abrir a boca, para dar tempo de você puxar esse ar e você ter uma economia dessas estruturas que estão sendo forçadas a trabalhar nessa condição. Tá? Então esse é um dos problemas e 3 soluções. Uma outra questão é a dinâmica familiar. Então, o que eu tenho percebido? Então, a gente tem assim, idosos, ficaram muito tempo em isolamento, com pouco contato, e a gente tem visto como que o afeto tátil faz falta.
como quem não está louco para sair agarrando a multidão. Com a pessoa que gente, vem cá, a falta de um abraço. Eu dou aula para o pessoal da FGV no curso de Direito que você falou, eu falo, gente, que saudade de agarrar todo mundo, de abraçar, porque a comunicação ela te permite essa troca de afeto. Então, por conta do distanciamento, a gente tem observado uma questão, que aí seria um terceiro tópico, os aspectos emocionais e psicológicos, que aí a solução é você observar qual é o caminho que você está percorrendo, e se você não consegue voltar desse momento um pouco mais triste, do isolamento, é procurar ajuda, é pedir, falar com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com seu neto, com uma vizinha, entrar em contato mais vezes, é pedir ajuda até profissional mesmo, tá? Então esse é um ponto. E aí outro seria da questão da comunicação dos familiares. Então assim, se há relacionamentos do tipo neto e avós que estão distantes, vamos criar o hábito de ligar uma vez por dia para contar como foi o dia, para trabalhar a expressão facial, porque, nossa, na hora que eu ligo para minha mãe aqui na videoconferência, para as minhas filhas falarem, eu vejo que ela está assim, quando ela vê as meninas, ela faz, oi, a contração muscular, a laringe, tudo se contrai. Isso gente, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Faz bem para o corpo e faz bem para a alma também. Então, uma solução para o distanciamento é a gente se esforçar para a reaproximação que seja digital. Tá? Então, é muito interessante que faz uma semana, fora os meus trabalhos, eu sou um empresário Amway, tá? E eu tenho saído para a rua para atender os meus clientes e, gente, é impressionante. Impressionante. Eu entro nos shoppings, eu vou conversar com os meus clientes e fora o pessoal já está acompanhando pelos canais da mídia, né? Ah, Henrique, eu te vi aqui, eu te vi lá, eu escuto teus vídeos, eu acho fantástico, já me inscrevi, já deixei comentário. Eles querem me abraçar e querem me beijar, por quê? Porque a minha técnica de venda sempre foi diferenciada. Né? Eu sempre tive esse jeito de paizão aqui, né? E eu sempre chamo todo mundo de filho, de filha, né? E a vontade que eles têm de me beijar, de me abraçar, é impressionante. Realmente é incrível. E eu tenho reparado uma coisa, que quando eu retorno, né, ou para o estúdio ou para minha casa, a minha voz, quando eu escuto ela, né, porque nós estamos já habituados, a gente não precisa mais de ponto, não precisa mais de retorno, a gente já está... A prática traz isso. Exatamente. Não, e sabe como eu fui? Eu vou abrir um parênteses rápido. Sabe como eu comecei a treinar? Assim, ó. 1, 2, 1, 2, alô, 1, 2, 1, 2. Porque essa concha acústica que você faz, né? E você começa a treinar a sua voz, você começa a gostar dela. Né? Eu confesso para você que de vez em quando eu escuto meus vídeos motivacionais, eu chego a me emocionar e chorar. Eu já falei para minha equipe isso, né? Porque a gente faz com tanto amor. Mas voltando, eu já reparei que tem vezes que quando eu retorno, a minha voz já não é igual. Eu já notei isso. E que também eu tenho que falar com os meus clientes de forma vagarosa. Ou seja, eu tenho que frear, porque nós que somos palestrantes, deixar a gente fala, que não acaba mais. Né? Então eu notei que a gente tem que segurar um pouco mais para que as pessoas possam te ouvir. Exato. Ou seja, é tudo a ver com o que você estava dizendo. Exatamente. Porque essa pandemia, né, que chamam, eu não digo crise, porque para mim a crise é fantástica. Faz 58 anos que eu estou em crise e cada vez eu cresço mais, né? Mesmo quando eu caí na crise, eu acho a crise fantástica. Mas a gente nota que mudou muita coisa. E isso que você falou a respeito de pessoas pós-Covid, eu não sabia. Eu não sabia que a fonoaudiologia está presente, inclusive, nessa situação. E eu vou aproveitar para te perguntar de que maneira as dificuldades na comunicação poderiam ser evitadas ou diminuídas. Eu vou fazer um parênteses antes de te responder, porque, só para fechar a resposta anterior, que me veio à cabeça agora, que é o fundamental da nossa conversa aqui, né? A questão do isolamento, dessa pandemia, ela antecipou algo que ia acontecer de um jeito ou de outro, que é esse boom do digital. Então, aquele que tem o seu emprego, que teve que trabalhar em home office,
Ele se viu o quê? Tendo que fazer videoconferências e tendo que lidar com o computador, aparecer na câmera, saber interagir com um monte de quadradinho que tem as pessoas conversando ali, os líderes de suas equipes, como que eu vou fazer isso de maneira remota? Então, a comunicação, ela sofreu impacto, e aqueles que estavam já à frente, ou que foram andando à frente, procurando se aprimorar nesse aspecto, sofreram menos, conseguiram lidar melhor com isso. Então, esse é um ponto super importante. E o outro é, quem é empreendedor e que, uma vez que, vamos supor, um salão de beleza, como é que você se posiciona? Como é que a pessoa consegue se manter ativa em contato com os seus clientes? Hoje em dia, o quê? Rede social. Então, é YouTube, Instagram, Facebook e outros. Então, a rede social hoje é uma vitrine do teu serviço. Há técnicas para isso, como o próprio marketing digital, que é bem diferente do marketing tradicional, mas o que é que está em comum aí nos dois? Falar. Se comunicar diante das câmeras, saber organizar esse discurso, saber ajustar todos esses parâmetros que a gente tem conversado. Então, algo que eu vi muito latente, né, nessa questão da pandemia, além dessas questões particulares, é uma questão profissional. Quem é que não foi afetado de uma forma ou de outra, teve que se ajustar para continuar andando, na verdade? E aí, falando sobre a questão das principais dificuldades que as pessoas que me procuram têm, se for pensar na área da voz, basicamente é uma pessoa que está com rouquidão constante, uma pessoa que está sempre assim, tô cansada, minha voz, eu acabo a semana, por exemplo, semana passada uma locutora me procurou, ela é de uma rádio jovem aqui do Rio de Janeiro, e ela tem um programa dela que é de segunda a sábado, sendo que durante a semana ela fala 3 horas, e no sábado ela fala por 5 horas. Pensa, essa pessoa que tem a característica do programa é ser mais dinâmico, ter uma velocidade mais acelerada, tem que ter mais energia para falar, logo ela vai usar com mais intensidade modulação vocal, a própria musculatura vocal, a articulação, a respiração, e se não coordenar tudo isso, vai acontecer o que está acontecendo com ela, que é já começando a se queixar. Então, a pessoa não está com uma patologia ainda, não está com nenhum distúrbio na laringe, mas já é um sinal esse cansaço. Por quê? Por conta da demanda profissional. E até quem trabalhava em escritório, eu já tenho recebido pessoas assim também. Eu não sei o que acontece, mas parece que eu estou perdendo a força para falar. E aí, quando eu vou ver essa pessoa que trabalhava no escritório, que conversava com alguém que era do lado, ela está tendo uma fadiga de tanta videoconferência, porque para falar aqui é um esforço quase que igual na hora que a gente vai palestrar, porque tem que manter a projeção de voz, a energia, a coordenação da respiração, manter uma articulação boa, porque senão as pessoas não vão conseguir acompanhar e ser impactadas com isso. Então, a demanda tem aumentado de uma maneira geral. Então, a questão da voz, propriamente dito, já com alguma patologia ou não. Eu tenho muitas pessoas também que me procuram por dificuldade na articulação e a pessoa não sabe o que é. Ou tem uma troquinha ali mesmo como problema, às vezes não consegue ajustar, a pessoa não sabe se é da criação, se tem um problema orgânico, se tem que procurar outro profissional, a pessoa muitas vezes omite. Então, ela tem dificuldade em algumas coisas, assim, da questão da pronúncia. Isso acontece muito também. E uma outra questão é, Gisele, eu me canso muito quando eu vou falar. Aí, quando eu vejo, sabe o que é? Aquilo que você comentou anteriormente. A pessoa fala, e não se dá conta que ela também tem que pensar na hora que ela tem que puxar o ar, que é a recarga respiratória. Isso afeta completamente a cadência da fala, a organização das ideias, a modulação vocal, e prejudica, quando eu faço essa coordenação de maneira errada, prejudica essa mucosa que recobre o que a gente chama de trato vocal. A gente sente a garganta seca. Então, a gente precisa também, que eu estou aqui com um copinho, porque eu tenho os meus cuidados, a gente vai falar mais à frente sobre mitos e verdades sobre isso. Então, assim, de maneira geral, são esses aspectos, e um outro ponto que pode estar ou não associado. Gisele, eu morro de medo de falar em público, meu chefe está mandando agora eu ficar fazendo live, ficar fazendo vídeo para a empresa, e aí tem aquilo tudo que eu já passei, que eu comentei com vocês. Frio na barriga, começa a ter uma disfluência, que a gente chama, e aí é uma coisa que você comentou para mim do seu livro da gagueira, né? Então, aquela, entre aspas, gagueira, que nenhuma técnica ajuda, é porque essa daí é a fonoaudiologia que vai atuar, porque a gagueira ela é neurológica,
sabe? Então, tem uma disfluência, às vezes, que é muito forte, e estratégias externas vão auxiliar. O próprio medo, eu nunca vou falar assim, perca o medo de falar em público. Eu, Gisele, não uso essa expressão, porque o medo é um sentimento como outro qualquer. Se eu perder o medo, eu vou me jogar do prédio e vou acabar morrendo, porque eu não vou ter noção da consequência. Então, assim, o medo como sentimento, a gente vai sempre administrar, diminuir, lidar com esse medo, ou não evitar com que ele nos impeça de executar alguma atividade. E aí, as estratégias, quando elas não alcançam plenamente esse objetivo, é aquilo que a gente conversou da outra vez. A gente precisa entender que o nosso trabalho ali já não anda mais e nós precisamos indicar, encaminhar, né, para um colega que seja da psiquiatria ou da psicologia, porque esse ser humano, você fala da comunicação global, ele é muitas esferas, não é? Então tem a questão do medo, que uma vez pode vir a afetar esses outros aspectos, principalmente quando era o falar em público, ou não. Muitas vezes eu recebo esse paciente dentro da área da fonoaudiologia que tem essas demandas por questões do organismo dele, ou da maneira que ele aprendeu a falar, enfim, que aí eu vou tratar isso. Só me dá licença, o Bob Amorim está lembrando aqui o caso do Rafael, que era um aluno lá do curso de locução do Senac Rio, que o Bob também estava na mesma turma, né, Bob? E o Rafael, ele falava problema, ele trocava, e ele não sabia que ele trocava, ele só sabia que tinha alguma coisa errada. E aí, dentro de sala de aula, 10 minutinhos, assim, dentro do intervalo, eu tirava o meu intervalo, ocupava o intervalo dele, tinha estratégias para a gente poder desenvolver a sensibilidade, a percepção, a coordenação, e um trabalho de coordenação até mesmo da musculatura do lábio, da língua, do ajuste vocal. E no final, ele já não estava falando tanto problema. A gente descobriu depois que o fato de ele ter passado por um acidente prejudicou ainda mais esse aspecto, mas ele já conseguiu sair do curso, né, terminar o curso com uma outra consciência e com muita estratégia para disfarçar, digamos assim, esse aspecto. E eu até orientei, olha, aqui só não vai conseguir tratar isso, você precisa de um acompanhamento com fonoaudiólogo, tá? Então tem essas vertentes aí, são os principais que eu recebo, mas assim, se eu for parar para falar de todos, a gente vai fazer uma aula aqui de 10 horas. Bom, vocês viram que ela é uma enciclopédia, que nem semana passada, né? Como eu disse antes, glória a Deus que colocou no meu caminho pessoas como ela. Então, eu vou aproveitar para passar o contato, ou melhor, os contatos da doutora Gisele. Eu vou ser obrigado a chamar doutora Gisele, porque tem tanto conteúdo, criatura, eu vou te contar. Parabéns, eu estou encantado aqui. É muita demanda. Os contatos da doutora Gisele, a apresentação dela, fonoaudióloga, né, especialista em voz, mestrado em fonoaudiologia profissional e pós-graduada em motricidade orofacial. Vou aproveitar, vou te interromper educadamente. Ui. Por favor. Eu quero fazer aqui uma sugestão para quem está com a gente agora no bate-papo. Enquanto ele vai ali reforçar os meus contatos, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram, que ele vai falar, ou por e-mail. O que você tem dúvida? Eu não sei se o não saber é uma informação. Vamos tocar agora, porque daqui a pouco a gente vai chegar na parte que eu vou focar em falar sobre cuidados com a voz. E aí eu queria muito poder beneficiar quem está com a gente aqui agora, nesse momento, no ao vivo, em poder trocar com vocês e poder conversar com vocês, esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, ou até mesmo assim, não, é isso mesmo, até mesmo confirmar uma informação, tá? Desculpa, mas eu queria muito fazer esse acesso com o teu público agora ao vivo. Por favor, somos parceiros. Ao contrário, você só está trazendo conteúdo. Os contatos da doutora Gisele Stumpf no Instagram, @Gisele Stumpf. Preste atenção, por favor. Você quer anotar, viu? Stumpf é com PF no final. Gisele com S. Tá? Gisele Stumpf é o S mudo, certo? O S singular. Stumpf com PF no final. .comunicar. E o e-mail é g.stumpf. Obrigado, JR. Ficou mais fácil. Eu estava quase em cima aqui do. Tinha a letrinha pequenininha, eu estava aqui. Mas a gente também passa por isso. Vamos embora. O e-mail é g.stumpf,
g.hotmail.com. De novo, e-mail g.stumpf@hotmail.com. Aproveitem, interajam com ela, tá? Porque vocês podem estar vendo que é uma profissional de mão cheia, que o Papai do Céu colocou no meu caminho para ajudar cada vez mais. E você que... Pode abrir, JR, por favor. Você que é notável, que ainda quem não sabe o que é, entre na página da Comunicação Global Produções, no Face, entre na comunidade, certo? E se você quiser, coloque ali no comentário, eu acompanho todos, tá? Eu faço questão de acompanhar todos, porque eu tenho responsabilidade por quem quer ser um comunicador de sucesso, tá? Você vai fazer parte do clube dos notáveis, tá? E aí nós vamos propiciar a você profissionais como a Gisele, tá? Então aproveitem para perguntar, né? Por quê? Porque aí, no livro que aí está, tem todas essas técnicas, inclusive uma das principais para mim, que é a fonoaudiologia. E você que quiser se tornar, que vai se tornar um palestrante, não se esqueça que para ser palestrante, não é somente ser palestrante em cima do palco. Não, gente. Palestrar é na sua escola, é na sua empresa, é entre os seus familiares. Sempre a palestra, a oratória, a própria fonoaudiologia, a PNL, que é aquilo que eu bato sempre muito forte nas lives aqui, né? Você vai sempre precisar da fonoaudiologia e as técnicas do treinamento. Porque aquilo que a Gisele falou agora, eu digo para vocês não vão pensar que quando eu vou dar uma palestra, um treinamento de vendas, eu ainda não sinto friozinho na barriga, não fico com o rosto vermelho. Acontece isso, só que, obviamente, a gente já tem algumas técnicas, né? A própria Gisele viu agora que antes de entrar no programa, eu estava meditando, ok? Eu medito, eu baixo a minha frequência, né? Eu entro por volta de 300 Hz, que é felicidade, alegria, tranquilo, na boa. Mas mesmo assim acontece. Então aproveitem para interagir com ela, gente. Vamos sugar a Gisele, porque ela é muito fantástica. Vamos lá, Gisele, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho aqui. Sendo a voz esse poderoso instrumento da comunicação humana, né? Como a gente pode cuidar melhor dela? Eu, por exemplo, falo de mim. Eu procuro não tomar nada muito gelado, tá? Eu procuro sempre fazer isso. Então, sendo a voz esse poderoso instrumento da comunicação humana, como cuidar melhor dela? Tem várias estratégias. Eu imagino que, de repente, o pessoal que está acompanhando a gente agora no ao vivo, e até mesmo quem vai assistir a gente depois, esteja pensando em alguma coisa que ouviu falar, que alguém disse, que leu em algum lugar, que faz bem para a voz, que isso, que aquilo. E aí, a principal questão do meu trabalho com a voz, que é a prevenção. Então, quando a gente fala assim, cuidados com a voz, a gente tem questões relacionadas ao comportamento, com atitudes ou ações, tá? E também com exercício. Eu não vou dar exercício aqui hoje, porque exercício é como uma fisioterapia. Não posso falar, faz isso para tal coisa. Não, é um comando para uma ação muscular. Então, eu preciso fazer uma entrevista inicial, saber qual é a demanda dessa pessoa, quais são as dificuldades. E muitas vezes as pessoas me dizem assim, eu tenho dificuldade nisso. Aí eu vou ver, ela não tem dificuldade naquilo. Ela acha que a dificuldade é aquela, mas a dificuldade é outra. Então, eu tenho o meu olhar de especialista para justamente cuidar dessa pessoa e passar exercícios que vão atender a demanda dela. O Bob está aqui, eu não sei se foi da turma dele, vou dar um exemplo, tá? O Bob fez uma pergunta, ele fez uma pergunta, sobre quem tem dislalia, é isso? É assim que se pronuncia, dislalia? Sim. Porque é um termo novo para mim. Quem tem dislalia também se trata com a fonoaudiologia? Então, a dislalia é um diagnóstico fonoaudiológico e quem trata é o fonoaudiólogo. São as crianças que têm dificuldade na fala. Então, você tem, por exemplo, a taquifemia, que é uma criança que tem uma característica de fala, até adulto tem também, acelerada, ela tem dificuldade de entender que ela fala de um jeito que prejudica o entendimento do ouvinte dela. Então, a gente precisa desenvolver uma autopercepção
para que ela possa analisar essa forma de falar e escolher falar de uma maneira que vai favorecer tanto a organização das ideias de quem está falando, que é o taquifêmico, como também do seu interlocutor, daquele que vai ouvir a sua fala. A gagueira é uma outra coisa. A gagueira é quem tem uma disfluência por questões neurológicas. Não é porque a pessoa tem uma alteração, uma doença neurológica que vai comprometer o corpo, não é isso. É numa área do cérebro relacionada à fluência das ideias do comando muscular. Então, há que ver com o fonoaudiólogo, porque tem estratégias para isso, e uma vez que a pessoa é diagnosticada com gagueira, ela vai permanecer com a gagueira. O que vai mudar é o comando do ritmo dela da fala, tá? Então, a dislalia, criança que tem dificuldade para falar, qual a dica que você daria? Desde que nasceu, nunca falou, hoje tem 6 anos. Olha, Dailton, a criança que tem 6 anos e nunca falou, corre para fazer um exame de audição, tá? Porque antigamente se falava assim, fulano é surdo-mudo. Não existe pessoa muda, só se ela arrancou a laringe por alguma questão, ou de acidente, ou de doença, uma necessidade médica. E aí quem faz isso, obviamente, quem dá esse diagnóstico é o médico, tá? Mas se a criança já tem 6 anos de idade, e essa criança não fala nada, ou fala muito pouco para uma criança de 6 anos, corre para ontem para fazer uma audiometria, para ver se tem, de repente, acúmulo de cera, se ela tem comprometimento na audição de fato, e poder fazer a fonoterapia corretamente, outros estímulos, tá? Então, assim, basicamente procurar um fono que faça audiometria, e o ideal também seria fazer uma avaliação otorrinolaringológica completa. O que é isso? Eu preciso fazer uma consulta com o otorrino, que ele vai avaliar nariz, ouvido e garganta. E vai complementar com a avaliação da fonoaudiologia, que é o exame da audiometria, tá bom? Então, só voltando para a questão da dislalia, a dislalia é a dificuldade da criança na pronúncia de algumas palavras, na troca, enfim. E é o fonoaudiólogo que vai avaliar, diagnosticar e tratar também, tá? Tem mais uma pergunta aí, ó. Sim, mas o Dayton, ele é o meu digital business, ele é da equipe, né? Então, ele está aproveitando para perguntar. Mais uma pergunta. O trauma de infância afeta na fala conforme o crescimento dela com os anos? Então, tem muita informação por trás dessa pergunta, que provavelmente, isso daí é o pico do iceberg, né? Então, tem muita coisa profundamente aí nessa questão, mas um trauma pode, sim, comprometer a fluência da fala dessa pessoa. Tá? Okay. Se for diagnosticado que essa dificuldade com fala, como, por exemplo, um mutismo seletivo, o que é isso? A criança ela não fala, mas quando está só com a mãe, ela fala alguma coisa. Então, ela seleciona, acho que é motivo seletivo, acho que, se eu não me engano, essa expressão. Então, assim, até que se identifique que foi só um trauma, se há uma questão neurológica, ela tem que procurar de novo um neurologista, um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo, porque vai fechar, ela precisa de um acompanhamento multiprofissional, ou seja, mais de um profissional que vai avaliar os aspectos da comunicação. Então, trauma de infância pode sim comprometer em algum grau a comunicação dessa criança, e aí tem que acompanhar. E aí, se a gente falar de trauma, não só a questão neurológica, mas também a questão psicológica e ou psiquiátrica. A equipe me passou aqui que nós só temos mais 5 minutos, então, notáveis, eu quero pedir um favor para vocês. Eu vou colocar agora a Gisele contra a parede. Se vocês me pedirem para eu trazer a Gisele, Gisele, pelo amor de Deus, diz que sim, para ela ensinar técnicas e poder fazer um novo programa, pode ser, Gisele? Pode. Por favor, se vocês me pedirem... Mas tem que ter muito comentário, tem que ter muita gente que vai falar com você, porque se tiver pouca gente se preocupando ou precisando, aí eu vou dar preferência para fazer outras coisas da minha vida digital também, dos meus atendimentos, mas só se for ajudar muita gente. Viu? Tá? Você que é notável, você que é memorável, você que tem interesse em fazer palestras, que vai fazer uma masterclass junto comigo, né? Aproveitem, que ela pode vir de novo, mas perguntem, comentem, senão não adianta. Então, antes que finalize, eu queria só dar algumas dicas rápidas sobre como cuidar da voz. Então, primeiro... É o que eu ia perguntar, exato. Térmico, o que é um choque térmico na bebida ou comida? Vamos supor, eu vim no verão de 38 graus, que eu sei que passou por aí, cheguei em casa e eu vou fazer um vídeo, uma live daqui a pouco. Aí eu tomo um copo de água gelada.
você corre o risco de fazer uma constrição e dificultar o movimento dessas estruturas. Então, evitem. Posso tomar água gelada? Pode, mas não perto de falar e não quando você está com o corpo muito quente. Quem tem alergia respiratória tem mais sensibilidade a isso. Se você tem azia, rinite respiratória, ou rinite, né, ou alergia respiratória, procure um alergista, procure um nutricionista, vá atrás do médico especialista naquela área, porque tudo isso afeta a voz de maneira direta, ok? Antes de você se apresentar, não tome refrigerante, não coma uma feijoada, não beba álcool, não tome café. Tudo isso vai comprometer ou mecanicamente, ou até mesmo com relação à própria salivação, né, que acaba sendo o lubrificante, o fluido, né, que vai facilitar essa engrenagem da articulação. Então, evite esse tipo de alimento, faça uma alimentação mais leve, higienize com escovação dentária a sua boca e se hidrate aos pouquinhos, porque isso tudo vai ajudar. Algo bom também é comer maçã, mas sem exagero, por conta do movimento articulatório, da pressão da musculatura, e porque ela tem ação adstringente também, mas você tem que fazer isso pensando, tá bom? E ao falar, articule muito bem as palavras, abra a boca e use o seu gesto para comunicar, porque a comunicação ela vem com muito mais facilidade. Eu comento, inclusive, que a fala, ela representa somente 7%. Os gestos representam 38%. E isso é científico. Tá? Sim, os gestos é 38%. Né? Então, quanto mais você puder articular, usar corretamente a sua linguagem, mas sempre que precisar de uma profissional, faça isso. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu fiz muitos cursos, eu treinei muito, eu treino sempre meia hora, 45 minutos, antes de uma palestra, de um treinamento, até aqui na live. Porque as pessoas não se dão conta que nós temos que viver o sim e agora. Eu bato sempre em cima disso. Quando? Hoje. Sempre. Eu, por exemplo, antes de conversar com você, me perfumei. É óbvio. Por quê? Porque eu tenho que estar me sentindo bem. E isso tudo ajuda. Né? Isso sempre ajuda. Então... Quero deixar uma mensagem final. Isso que eu ia pedir para você. Nós temos aqui 2 minutos. Então, por favor. 2? Tá. 2 minutos. Faça toda a sua consideração. Agora é o momento de você poder mudar a sua comunicação. Então, toda a forma que você fala muda. Então, se você está estressado com alguma coisa, não fale nessa frequência com alguém da tua casa ou com outro colega do trabalho. Desativa isso e foca no objetivo da sua comunicação, da sua fala com esse outro sujeito. E eu quero reforçar para que você pense sobre a maneira que você fala em casa. Aqui em casa a gente tem 3 regras. 1, falar com amor. Falar a verdade. Então, não mentir, que mentir é um peso, escurece o coração, tá? E usar as palavras. Então, quando a minha filha pega e quebra algo, eu digo assim, nossa, que desastrada, você faz tudo errado. Não, a minha filha não é desastrada. Nossa, filha, você tá bem, você se machucou? Olha, da próxima vez, você segura dessa forma o copo para evitar que ele quebre. Então, organize o seu discurso para mudar o seu ambiente ao redor. Então, a gente consegue ser mais assertivo no nosso dia a dia e melhorar os nossos relacionamentos e os futuros comunicadores também. Eu acabei de receber da minha equipe uma notícia que você vai gostar. O pessoal pediu mais 5 minutos. Pode ser? 5 minutos. Ok. O que vocês querem saber em 5 minutos, hein? Vamos lá, então. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma pergunta. Deixa eu procurar rapidinho aqui. Onde é que está aqui? Tá. Antes de uma apresentação, tá? Porque comunicação global, que é o meu objetivo, é perder, e eu bato muito em cima disso, por mais que você não utilize, eu gosto muito no que tange ao medo de falar em público. Por quê? Porque os notáveis que fazem parte já sabem
quando eu digo que eu não tenho medo de absolutamente nada. E não tenho mesmo. Por quê? Porque eu consegui reverter o medo. O medo, ele é meu amigo. Quando ele é meu amigo, o que eu faço? Isso, obviamente, é neurolinguística. Isso também é uma neurociência. Né? O que eu faço? Eu pego o medo, eu trago ele para mim, né? E as 3 perguntas que eu faço. Fica a dica aí para você. Você que é notável. Por que eu estou sentindo medo? De onde vem esse medo? Como eu faço para oferecer o máximo para não deixar o medo me bloquear? Então, quando você usa esse tripé, que é paixão, segurança e motivação, você consegue oferecer o melhor. Então, eu peço para você que você me diga, quando um palestrante ele vai se apresentar, ou um orador, ou um professor, ou um aluno que está no colégio, retraído no seu canto, porque eu vou te dizer uma coisa que você não sabe, eu sofri muito bullying. E sabe quem são os melhores palestrantes do mundo? Todos, é só você procurar. Todos os que sofreram bullying e que foram extremamente tímidos. Por que eles se tornam grandes palestrantes? Porque nós treinamos, vencemos barreiras e barreiras, fazemos muitos cursos, lemos muito, eu sempre bato em cima disso. Né? Então, eu peço para você, aquela pessoa que quiser palestrar, conversar com o seu colega, aquele que quiser na sua própria empresa, porque os RHs, hoje em dia, 50%, você que quer conseguir um emprego agora, nesse momento, eu digo para você, se você for bom na sua fluência e souber se comunicar, que eu vou ensinar isso no Masterclass, 50% do seu objetivo já está conquistado. Então, ensina para nós, Gisele, na tua visão, doutora Gisele, agora eu quero pegar a doutora Gisele, diz para mim, como que um palestrante, um orador, um locutor, um radialista tem que se preparar antes para executar o seu objetivo? Então, vou pegar aí a deixa do medo, tá? Okay. Então, vamos pensar aqui, o que acontece com o medo? A gente vai estudar aqui, vai falar um pouquinho sobre o que é a fisiologia do medo. Então, o medo, ele vai provocar no nosso corpo o estresse, e o estresse vai desenvolver na gente o instinto de luta ou fuga. Eu costumo brincar o seguinte, na vida que a gente vive hoje, não dá para lutar, não dá para matar ninguém, e também não dá para sair fugindo, porque acabou nossa carreira, nossa vida, a gente, né, tem uma morte ali, entre aspas, então seria uma vergonha muito pior. O que acontece? A gente tem no nosso organismo o acúmulo desses hormônios do estresse, que vão gerar outras questões, queda de cabelo, ranger de dentes, azia, dificuldade de respirar, e por aí vai. Então tem esse aspecto. E aí, na hora de falar em público, tudo isso vem à tona e a gente tem uma memória muscular. Vocês sabiam disso? A gente não tem só a memória da imagem na cabeça. Aquele cheiro de bolo, barulho da pipoca estourando, aquele movimento. A gente tem memórias sensoriais. E quando a pessoa passa por uma situação de exposição vergonhosa, ruim, por isso que eu falei da importância de quando você tem uma criança por perto, ela cai. Alguém fala assim, não tem nada não, nem doeu. Olha, eu vou falar para você, olha para a pessoa assim, doeu sim, pode chorar, filha, porque está sangrando e doeu, mamãe te abraça. A gente é educada a ter que engolir isso, e não consegue, não lhe é permitido viver o sofrimento naquele momento, e não tem ninguém que lhe acolha ao redor. Isso é um absurdo. Uma vez a minha filha estava colocando o sapatinho trocado, aí alguém estava perto e falou assim, tá vendo que isso está errado? Você, essa idade, já devia saber fazer o certo. Eu falei, não. Ela é criança, ela está aprendendo. Filha, olha só, tá trocado. Esse pezinho é no outro e esse é nesse daqui. Ah, é mesmo, mamãe. Tá vendo? Tem essa parte aqui. Eu sou adulto. Eu sou responsável por conduzir verbalmente, apresentar a minha filha o mundo, como que são as coisas. A gente pode fazer isso a quem está ao nosso redor. E podemos fazer conosco. Então, na hora que a gente está com medo de falar em público, a gente tem que identificar, poxa, será que eu não tive esse acolhimento antes? Será que eu não tive essa instrução antes? E provavelmente é por conta dessa dinâmica familiar na infância, que foi o meu caso também, tá? E aí você precisa raciocinar em cima disso, e foi como você falou, trazer
tópicos de forma racional para você colocar o medo de lado e enxergar as coisas como elas realmente são. Se eu quero falar, está muito angustiante esse movimento de não falar em público, então, peraí, ao invés de você respirar fundo, faz o seguinte. Travou? A doutora? Ou é o meu aqui? Voltamos? Voltou. Então, os estresses, os hormônios do estresse, melhor dizendo, eles vão gerar no nosso corpo reações fisiológicas, porque lembra, ou eu tenho que fugir ou eu tenho que atacar para poder sobreviver. E como a gente não consegue fazer isso em público, a gente tem que reorganizar tudo isso. Então, o ponto é foco. Ok, se eu quero falar, o que eu preciso falar? Por que eu estou com medo de falar? Não consigo identificar, não tem problema. Então, vamos pelas estratégias. Solta o ar. Porque na hora que vem o estresse, o corpo contrai e limita a emoção para a respiração e falta oxigênio. E eu dependo do oxigênio para raciocinar, para acessar as informações. Então, quem tem medo de ter branco para falar, por exemplo, tem que aprender a respirar corretamente. Perfeito. E aí uma outra coisa. Já que você não teve uma pessoa na sua vida que lhe disse assim, não, pode chorar, você pode isso, não te instruiu verbalmente de maneira acolhedora, você faz isso por você. Ok, a professora está ali, ela não vai me comer, os alunos não vão me comer, ninguém vai me matar e eu vou sobreviver. Tudo bem que a exposição é algo que eu ainda não sei lidar, mas eu quero e eu vou conseguir. Então é importante que você dialogue com você, organizando o seu discurso. Está travando de novo? Eu acredito que tenha... que a doutora Gisele está começando a ficar com problema na internet dela. Então, nós vamos fazer o seguinte. JR, eu vou entrar em contato contigo aqui, JR. O pessoal consegue me acompanhar? Tranquilo? Ok, então vamos lá. Eu vou aproveitar, então, para responder a pergunta do professor João Pedro, tá? Que inclusive, parabenizo você, professor João Pedro, que já é um super fã, né? Já é um comunicador notável. Parabéns, eu fiquei sabendo ontem isso. A sua pergunta, quando você dá uma palestra, adianta segurar um objeto? Sim. Inclusive, eu fiz uma live a respeito de palestra, e se vocês quiserem, eu posso fazer na terça-feira que vem. Falar a respeito de palestras, não tem problema nenhum. Um dos tópicos que eu falo é sempre você sentir firmeza naquilo que você está fazendo. Ou seja, quando você tem palestrantes que utiliza, né, o aparelhinho ali para o PowerPoint, quando não tem PowerPoint, tudo bem. Né? Ou segura o microfone. Tem palestrantes que eu já vi, tá, que leva até uma carta de baralho dentro do bolso, uma pedrinha, né? Sim, adianta muito. Por quê? Porque você se sente mais seguro com aquele objeto. Né? Então, inclusive, numa escala de 6 técnicas, uma delas é segurar um objeto. Ok, João Pedro? Qualquer dúvida depois, você que já é um super fã e é um comunicador notável, pode entrar em contato diretamente comigo, sem problema nenhum. Tá, João? Um grande abraço. Doutora, eu estou vendo que a sua internet está começando a ter problema. Então eu vou lhe pedir algo que eu amo de paixão. Pegue o seu coração e deixe uma mensagem para os notáveis que aí estão, por favor. Eu acho que a mensagem é aquela que eu comentei anteriormente. Se eu puder deixar de tudo que a gente conversou hoje, impactar vocês sobre refletir da maneira que você está se comunicando com as pessoas ao seu redor, a saúde dessa comunicação familiar
e profissional, escutar qual é a emoção que você está impactando no outro com a palavra que você está falando e com o jeito que você está falando. Então, diferenciar, por exemplo, que eu acho que para mim é algo que mudou muito o meu olhar para a vida, diferenciar atitude de identidade. Por quê? Você é preguiçoso. Como que eu quero que essa pessoa chegue depois e tenha uma atitude proativa se eu não profetizo, digamos assim, né? Se eu não verbalizo palavras assertivas? Isso é para o nosso dia a dia. Então, olha, você hoje parece que não está com muito ânimo para fazer as coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos começar aos poucos. Arruma agora só a sua cama e amanhã a gente faz a outra etapa. Então, tenham amor ao falar com as pessoas, sejam estrategistas, sim, porque isso é uma estratégia, obviamente, para a gente alcançar o nosso objetivo, mas que vocês ajudem as pessoas que estão ao seu redor e ao seu próprio coração a serem livres, né, libertos, terem liberdade de expressão através da organização do seu discurso. A Lacan fala que a palavra organiza o próprio ser humano. Então, que vocês possam ser melhor organizados e organizar aquilo que está ao seu redor através das suas palavras, as que você escolhe falar, os efeitos e a maneira que vocês falam também. Uma das frases que eu coloco no livro diz que, para alcançarmos a verdadeira felicidade, devemos fazer os outros felizes. E eu aprendi que na comunicação existem 3 fatores fundamentais. Primeiro, seja autêntico. Segundo, seja verdadeiro naquilo que você vai falar. Porque você pode ser uma pessoa autêntica, mas nem sempre a sua autenticidade seja verdade. E terceiro, e o principal, sempre fale com amor. Sempre. Porque The Secret, o livro já diz, que é a lei da atração. Faça e receberá. Já está na Bíblia isso. Então, Gisele, querida, muita gratidão pelo teu tempo. Eu sei quão caro ele é. Muita gratidão por toda essa sabedoria. Você tem esse sorriso de menina fantástico que atrai a gente aqui desse lado, com todo o seu conhecimento. Olha, um grande beijo para você, muita gratidão. E se prepare que eu vou te chamar de novo. Inclusive, já me deu um insight aqui. Quem sabe nós podemos fazer um livro, Comunicação Global, a arte da comunicação na fonoaudiologia. O que tu acha? Aí, ó, pessoal. Obrigada. Claro, ó, já, ideias, né? A comunicação faz exatamente isso. Obrigada a Jane. Teve uma outra pessoa também que fez um comentário muito gracioso. Acho que foi a Jane, o João Pedro e a Jéssica. A Jéssica, um beijo especial para o Bob Amorim, que foi ele, a nossa ponte, não é verdade? É verdade. A equipe está sempre aí. Exato. Então, eu agradeço muito o convite, obrigada por essa oportunidade de colaborar com as pessoas sobre essas informações importantes que a fonoaudiologia pode ajudar a sociedade, a população, com diversas alterações que muitas vezes as pessoas não sabem que é o próprio fonoaudiólogo que vai auxiliar esses aspectos, na verdade, e também não só esses da parte da fonoterapia, da terapia propriamente dita, mas também da comunicação global. Te agradeço e vou te dizer uma coisa que tu não sabe. Foi o programa mais longo que nós tivemos até hoje, tá? E por que eu estou te dizendo isso? Porque se pudesse, Gisele, eu ficava até amanhã sem parar, porque é muito conteúdo. E nós sabemos... É muito conteúdo. Não, e nós sabemos da importância que isso tem para destravar as pessoas. Então, olha, mais uma vez, muita gratidão. Vamos marcar para a semana que vem ou a outra, se muita gente tiver interesse, uma live só sobre cuidados com a voz. Eu vou desmistificar o que realmente ajuda ou prejudica a voz e a fala. Obrigada, Jane. Nós temos aqui, em outubro, nós temos toda a agenda completa. Mas eu acho que nós temos espaço... Pode passar para frente. Eu vou procurar espaço na agenda, eu vou falar com a minha equipe, aí a gente faz isso. Tá? Ok. Mais uma vez, um grande beijo no coração.
E antes de mais nada, foi um enorme prazer conhecer você. Por quê? Por quê? Porque mesmo pelo fato de eu ser um escritor, não significa que eu saiba tudo. E sim, porque graças a Deus, de tudo que eu sei, eu nada sei. É verdade. A gente cresce junto. Separado, a gente fica ali no mesmo lugar. Aristóteles já dizia isso, né? Então, graças a Deus. Gisele, um beijo no coração. Obrigada, gratidão à tua família que te dispôs a ficar aí conosco, tá? E vai atender aqueles anjinhos lindos, maravilhosos que estão te aguardando. Beijo no coração. Boa noite. Beijo no coração. Tchau, gente. Obrigado, querida. Você, que é um comunicador notável, viu que foi o programa mais longo que nós já fizemos, mas graças a Deus ela tem muito conteúdo e espero que você tenha aproveitado, assim como semana que vem nós também teremos mais conteúdo, porque o objetivo é oferecer sempre o melhor para você. É esse o meu legado, é esse o meu propósito. E a minha equipe, que são todos notáveis, graças a Deus tem o mesmo propósito. Então invista em você, nos acompanhe, dê o seu like, comente, gente, comente, se torne um comunicador notável. Por quê? Porque você irá se despertar, ser livre naquilo que você quiser. É esse o nosso objetivo. Então, desde já, uma excelente noite, uma excelente semana. E sexta-feira, nós teremos um Master Coach, que é CEO de um Instituto de Coaches em São Paulo. Ok? Sempre a você, muita saúde, muita prosperidade e, como sempre, gratidão.